Era uma noite escura e tempestuosa naquela empresa abandonada nos arredores da pequena cidade de Ravenwood. Os ventos uivavam e faziam as janelas quebradas tremerem, enquanto relâmpagos cortavam o céu negro como facas afiadas. Poucos se aventuravam por aquelas bandas, pois a lenda do espectro que assombrava o local de trabalho se espalhara como fogo em palha seca. O prédio, outrora uma próspera fábrica de roupas, agora era apenas uma sombra do que fora um dia. Suas paredes descascadas e rachadas testemunhavam o passar impiedoso do tempo. Aqueles que haviam trabalhado ali relatavam ouvir passos arrastados nos corredores vazios, murmúrios sussurrando seus nomes ao vento e ruídos inexplicáveis ecoando pelas salas abandonadas. Era nesse cenário sombrio que Mia, uma jovem e destemida jornalista, decidiu investigar a veracidade dos relatos sobre o espectro que assombrava o local. Movida pela curiosidade e pelo desejo de desvendar o mistério por trás da lenda, ela adentrou os portões enferrujados da antiga fábrica naquela noite fatídica. O interior do prédio era ainda mais assustador do que Mia imaginara. A luz fraca de sua lanterna revelava máquinas enferrujadas recobertas por teias de aranha e pilhas de tecido empoeirado. Mia podia sentir os olhos invisíveis do espectro sobre ela, observando-a silenciosamente, aguardando o momento certo para se manifestar. À medida que ela explorava os corredores sombrios, sons estranhos ecoavam ao seu redor. Passos arrastados, suspiros gelados e risadas sinistras enchiam o ar, fazendo-a estremecer de medo. Mas Mia não recuou, determinada a desvendar o mistério e encontrar a verdade por trás da lenda do espectro. Em certo momento, Mia se viu diante de uma porta de madeira velha e desgastada, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Uma sensação de arrepio percorreu sua espinha ao tocar a maçaneta gelada e empurrar a porta lentamente. O que ela viu do outro lado a deixou sem fôlego. Uma sala escura se estendia à sua frente, iluminada apenas pela fraca luz de sua lanterna. No centro da sala, um busto de mármore de um homem sinistro encarava-a com olhos vazios e um sorriso macabro esculpido em sua face. Mia sentiu um calafrio percorrer sua pele quando percebeu que os olhos do busto a seguiam conforme ela se movia pela sala. De repente, um vento gélido varreu a sala, apagando a luz da lanterna de Mia e mergulhando-a na escuridão total. Ela tentou desesperadamente acender a lanterna, mas as pilhas haviam sido drenadas misteriosamente. O ar ao seu redor parecia se fechar, sufocando-a com sua presença opressiva. E foi então que ela ouviu. Uma figura sombria e indistinta emergiu das sombras, com olhos brilhantes de um vermelho intenso fixados em Mia. Seu corpo parecia se contorcer e se transformar diante de seus olhos, assumindo formas distorcidas e monstruosas que desafiavam toda a lógica e razão. Mia sentiu o terror se apoderar de sua alma quando o espectro se aproximou lentamente, emitindo um murmúrio gutural que gelava seu sangue. Ela tentou recuar, mas suas pernas pareciam petrificadas, imóveis diante da presença maligna que a cercava. Então, o espectro estendeu uma mão esquelética em direção a Mia, como se quisesse tocá-la e arrastá-la para as profundezas da escuridão eterna. Seus olhos brilhavam com uma intensidade infernal, prometendo tormento e sofrimento além da compreensão humana. Mia fechou os olhos e gritou, procurando uma esperança que parecia distante e inalcançável naquele momento de desespero. Mas, para sua surpresa, o silêncio se abateu sobre a sala e quando abriu os olhos, o espectro havia desaparecido, deixando-a sozinha na escuridão. Tremendo de medo e exausta pela experiência aterradora, Mia conseguiu acender sua lanterna novamente e sair daquela sala assombrada. Seu coração ainda batia descontroladamente enquanto ela fugia da fábrica abandonada, deixando para trás o espectro e o mistério que a assombrara naquela noite fatídica. E assim, a lenda do espectro no local de trabalho se perpetuou, alimentando os pesadelos daqueles que ousavam desafiar o desconhecido e explorar os segredos sombrios da antiga fábrica de Ravenwood. Mia nunca mais foi a mesma após aquela experiência, carregando consigo as marcas do terror que a assombrara e a lembrança do espectro que ainda rondava os corredores vazios daquela empresa abandonada. A verdade por trás da lenda permaneceria um mistério, perdido nas sombras daquele lugar amaldiçoado para sempre. Mia era uma jornalista talentosa e destemida que buscava sempre as histórias mais impactantes e intrigantes para contar ao seu público. Em uma de suas investigações, Mia ouviu rumores sobre uma fábrica abandonada na periferia da cidade.
Intrigada, decidiu explorar o local para descobrir os segredos que ele guardava. Ao chegar na fábrica, Mia ficou impressionada com a atmosfera sombria e misteriosa do lugar. As janelas quebradas deixavam a luz do sol entrar em feixes, iluminando a poeira que pairava no ar. Mia começou a vasculhar os corredores e salas vazias, sentindo um arrepio percorrer sua espinha a cada passo dado naquele cenário quase fantasmagórico. À medida que explorava mais a fábrica, Mia encontrou pistas sobre o passado do local. Documentos antigos, máquinas enferrujadas e fotos desbotadas contavam a história do lugar, uma vez próspero e cheio de vida, agora abandonado e em ruínas. Mia sentiu um misto de tristeza e fascínio diante daquele contraste entre o passado glorioso e o presente desolador da fábrica. Enquanto continuava sua investigação, Mia percebeu que não estava sozinha na fábrica. Passos ecoando nos corredores vazios, sombras se movendo nas paredes e ruídos inexplicáveis a deixavam tensa e alerta. Mesmo assim, sua curiosidade e determinação a impeliam a continuar, desvendando os segredos ocultos daquele local abandonado. Com o passar do tempo, Mia desvendou um enigma que envolvia a fábrica e seus antigos funcionários. Descobriu histórias de injustiças, exploração e tragédias que assombravam o local. Os fantasmas do passado pareciam ecoar pelos corredores vazios, clamando por justiça e por suas histórias serem contadas. Mia decidiu que aquelas histórias não poderiam ser esquecidas. Com coragem e determinação, ela mergulhou ainda mais fundo na investigação, entrevistando antigos trabalhadores, pesquisando arquivos empoeirados e desvendando segredos há muito tempo guardados. Ao final de sua jornada na fábrica abandonada, Mia conseguiu reunir provas contundentes sobre as injustiças cometidas no passado e as consequências que ainda ecoavam no presente. Sua reportagem sobre a fábrica abandonada foi um marco em sua carreira, levando a mudanças significativas na comunidade local e trazendo à luz histórias que há muito tempo estavam ocultas. Mia saiu daquela experiência transformada, com um novo sentido de propósito em sua carreira como jornalista. A fábrica abandonada se tornou mais do que apenas um cenário em ruínas, foi um palco onde Mia encontrou coragem, determinação e a força para contar as histórias que realmente importavam. E assim, a jornalista Mia deixou um legado de investigação e coragem, inspirando outros a não temerem os lugares abandonados e obscuros, mas a enxergarem neles a oportunidade de trazer à tona verdades que precisam ser reveladas e justiça que clama por ser feita. Mia descobriu uma série de segredos intrigantes e perturbadores ao investigar a fábrica abandonada. Um dos principais segredos que ela desvendou foi a história de exploração e injustiças cometidas contra os trabalhadores do local. Mia encontrou documentos antigos que revelavam condições de trabalho precárias, salários baixos e abusos por parte dos antigos proprietários da fábrica. Ela entrevistou antigos funcionários, que compartilharam relatos arrepiantes de longas jornadas de trabalho, falta de segurança no ambiente laboral e pressão por produção constante. Além disso, Mia descobriu que a fábrica era conhecida por práticas questionáveis, como descartes indevidos de resíduos tóxicos, que impactaram tanto os trabalhadores quanto o meio ambiente ao redor. Essas revelações lançaram luz sobre os danos causados pela ganância e desrespeito à legislação trabalhista e ambiental. Outro segredo que Mia desvendou na fábrica abandonada foi a presença de uma rede clandestina de tráfico de influência e corrupção que operava nos bastidores. Ela encontrou indícios de subornos, acordos obscuros e relações perigosas entre os antigos donos da fábrica e figuras influentes da região. Essa descoberta levou Mia a se aprofundar na investigação, buscando conexões obscuras entre a fábrica e figuras poderosas da cidade. Ela se deparou com uma teia de interesses escusos e conluios que colocavam em xeque a integridade e a transparência das relações empresariais na região. Além disso, Mia encontrou evidências de um acidente trágico que havia ocorrido na fábrica anos atrás e que havia sido abafado pelas autoridades da época. Ela descobriu relatos de testemunhas oculares e documentos confidenciais que apontavam negligência por parte da administração da fábrica, resultando em consequências devastadoras para os trabalhadores envolvidos. Ao reunir todas essas peças do quebra-cabeça, Mia conseguiu montar uma narrativa complexa e impactante sobre a fábrica abandonada. Suas descobertas revelaram um passado sombrio de abusos, corrupção e tragédias que assombravam o local e seus arredores.
A reportagem de Mia sobre os segredos da fábrica abandonada teve um impacto profundo na comunidade e nas autoridades locais, levando a investigações mais aprofundadas e mudanças significativas nas práticas comerciais e trabalhistas da região. Com sua determinação e coragem, Mia expôs os segredos enterrados da fábrica abandonada, trazendo à tona verdades desconfortáveis e confrontando aqueles que se beneficiaram do silêncio e da impunidade. Sua investigação foi um testemunho do poder do jornalismo investigativo em revelar a verdade, mesmo nos lugares mais sombrios e esquecidos.